explicando assim para dar um contexto melhor, né, para a gente entender, biblicamente a gente está, profeticamente a gente está nesse mês de Ave, que é o 5º mês, né? E como a gente já tem visto isso, né, a gente sabe que os meses, os dias, o tempo, ele tem um aspecto muito profético. E específico desse mês, uma das maiores características é entrar e tomar posse da promessa e da herança que Deus nos deu. Porque foi exatamente nesse mês que os 12 espias voltaram com o relatório, depois que passaram os 40 dias na Terra Prometida, que eles voltam com um cacho de uva maior do que para não carregar em 12 e tal, que era o tempo que Deus determinou para que eles entrassem na Terra. Porém, por conta deles, eles foram condenados a passar 40 anos no deserto. Então tudo isso foi nesse tempo, mas a ideia original de Deus desde sempre foi o quê? Que esse é um tempo determinado para entrar, possuir, se apropriar das promessas. Entendeu? E aí, baseado nisso, ontem eu estava orando, eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar? Tá gravando, né? O que o Senhor quer falar? Ah, não, tá gravando. Porque às vezes não vê, sei lá. Né? O que o Senhor quer falar para nós? Tipo, o que dá para... E aí, na hora me veio, sobre a nossa herança. Juntou tanto uma palavra em relação ao tempo, quanto em relação ao ministério. E aí Deus começou a falar comigo. Então, por exemplo, disse que eu queria falar, trazer essa palavra, sobre questão de herança. Eu até coloquei no grupo lá, pra gente, aquele artigo sobre herança, não sei se vocês viram. Foi essa semana. Eu não mandei, não? Será que eu mandei no notas pra mim mesmo? Eu achei que... Mas enfim. Eu comecei a pesquisar e estudar o que é herança. Tipo, o que significa herança? O que é? Qual é o conceito de herança? E eu achei algumas coisas interessantes. Porque a Bíblia fala muito de herança, né? Então, por exemplo, juridicamente, herança é tudo aquilo que eu recebo como um direito que me foi passado por uma outra geração. Herança é aquilo que eu recebo que foi me dado por alguém, que normalmente é de geração em geração. O conceito de herança é diferente de presente, que qualquer um dá para qualquer um. Apesar de que a herança você pode colocar no testamento que você pode dar para quem você quiser, mas a essência da herança é herdar algo. Herdar é tipo assim, ser sucessor de algo que uma geração anterior à minha conquistou e me deixou como direito. E aí eu comecei a pensar, porque eu falei, tá, esse é um tempo para a gente entrar na herança, conquistar a herança, se apropriar e possuir a herança. Mas então, na prática, nossa, o que é isso? E aí eu até escrevi algumas coisas que eu achei bem da hora. Opa, peraí. Aí. Então, herança é aquilo que a gente herda. A gente tem herança, por exemplo, genética. Todos nós temos herança genética. São genes que eu herdei dos meus pais. Isso para qualquer um de nós. Tem a herança, né, que a gente conhece, né, que é a herança de bens. Né? Pode ser tanto de bens, quanto de direitos, quanto de obrigações. Tudo isso é herança. E é um direito. É um direito que eu tenho. Ninguém pode tomar de mim, a não ser que eu escolha renunciar. Judicialmente, você pode renunciar a uma herança. Tem um nome isso. Acho que é vacância. É um nome esquisito. Mas se eu tenho uma determinada herança, mas eu não quero aquela herança,
para eu me desvincular daquilo, eu preciso ir diante de um juiz e fazer ali, tipo assim, a declaração, atestado que eu estou renunciando àquilo, e o juiz vai lavrar aquilo lá, autenticando que eu estou renunciando, aí eu passo a não ter mais o direito daquilo. Daí onde entra a questão de renunciar a heranças espirituais, que também podem ser chamadas de maldições. Quando a gente fala de maldições hereditárias, nada mais é do que heranças espirituais. É uma perseguição espiritual que está perseguindo de geração em geração. É uma herança. Só que não é porque é uma herança que aquilo está sentenciado a eu carregar aquilo para sempre. Se no natural eu posso chegar diante de um juiz, de uma autoridade, e declarar eu renuncio a essa herança, e o juiz autentica aquilo, acabou. Porque eu expresso ao juiz a minha vontade. O juiz, ele autentica aquilo lá, ele lavra aquele documento, e ele, por ter autoridade como juiz, cancela e remove aquela herança. Aí é onde você começa a ver que é um tempo onde nós podemos romper com heranças espirituais. O que são heranças espirituais? Alguns podem chamar de maldição, ou simplesmente perseguições espirituais. Ou seja, você vê aquilo perseguindo, às vezes, a sua família, perseguindo de geração, bisavós, avós, pais, a nossa geração. Pode ser algo que nós mesmos fizemos no passado, que desencadeou um ciclo repetitivo ali de algo negativo. Isso são perseguições espirituais. E como esse é um tempo para se apropriar da herança, se eu quero me apropriar daquilo que é a minha herança, eu preciso renunciar àquilo que não é minha herança. Entendeu? Então é um tempo para romper com isso. Agora, o sentido em si de herança é esse, é algo que eu tenho direito de receber. E você vê na Bíblia que herança ela pode ser algo de um contexto muito amplo. Por exemplo, a gente vive falando a nossa herança, tá? Qual é a nossa herança em Cristo? Qual que é a nossa herança? O reino, vida eterna. Então, você vê, isso é um contexto geral de herança. Por quê? Porque vamos falar assim, vamos usar expressões jurídicas. As nações, vamos usar essas expressões jurídicas, são cláusulas do termo, cláusulas do testamento. O testamento nada mais é do que o documento afirmando e declarando o que foi deixado como herança. A gente chama de Novo Testamento, Antigo Testamento, mas não existe Novo Testamento nem Antigo Testamento na Bíblia. Você vê que no texto bíblico não existe nada falando no Antigo Testamento, fala Antiga Aliança. O testamento é aquilo que foi deixado para nós. Quando a gente vê no Novo Testamento, se a gente pegar, quais são as cláusulas, vamos falar desse testamento? Como tem aquela música, né? Tudo que Jesus conquistou para nós, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Nunca viu? Da Ludmilla, muito antiga essa música, acho que é do primeiro ou segundo CD dela. Ela fala isso, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Aí ela falando, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Então, no geral, se a gente for pegar, a gente pode colocar isso, tá? Qual é a nossa herança? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, por exemplo, a paternidade de Deus é uma herança que eu tenho em Cristo. É tudo aquilo que eu... Por isso que quando a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, é disso que está falando. O que significa co-herdeiro? O que significa co-participante? A palavra co-participante. Co é cooperação, né?
por exemplo, cooperação. É algo em conjunto. Cooperação é operação com. É como se fosse um com, mas é co. Cooperação é operar juntamente com. Então, cooperação Qual foi a outra palavra que eu falei? Cooperar. Gente, coparticipação é participar juntamente com. E co-herdeiro? Herdar juntamente com. Então, quando eu falar que nós somos co-herdeiros de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, o que a Bíblia está falando? Que tudo aquilo que é a herança de Jesus, o fato de eu estar em Cristo é a minha herança. Então você pega na Bíblia, tá? Tudo aquilo que Jesus tem como herança para Ele, o que é? O que Ele conquistou como herança? Para mim também. Por qual fato? Porque eu conquistei? Não, por quê? Porque herança não se conquista, herança se recebe simplesmente por direito. Você não conquista herança. Se você conquistou, não é herança. Você pode até conquistar e deixar de herança para alguém. Agora, herança não é o que você conquista, é o que você apenas se apropria que alguém te deu. Então, se nós somos co-herdeiros com Cristo, o que significa? Tudo que Jesus já conquistou, eu só preciso tomar posse, me apropriar. Eu não preciso conquistar, eu preciso só estabelecer. Porque uma coisa é eu lutar para conquistar algo, outra coisa é eu lutar para estabelecer e manifestar aquilo que já está conquistado por Jesus. O preço já foi pago. Então exemplos práticos de herança que nós temos, todos nós como filhos de Deus. Primeiramente, o direito, a Bíblia fala, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados de filhos de Deus. Então, filiação, ser filho de Deus, é um direito. É um direito que eu tenho. Herança. Cura. É uma herança. Por quê? Porque Jesus já fez o que era preciso para que eu fosse curado. Então, cura é um direito. É um direito legal perante a legislação do céu. Que o justo juiz autenticou e lavrou, e como direito ele me deu isso. Eu tenho o direito de ser curado. Eu tenho o direito de ser liberto. Porque ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Então, tudo que tira a minha paz, eu tenho o direito de que isso seja removido. Eu tenho o direito de receber, por exemplo, autoridade e poder. Autoridade e poder é uma herança. Por quê? Porque ele conquistou. Aquilo que ele me deu é uma herança. Então, poder, autoridade, paternidade, né, a filiação, o direito de ser feito filho de Deus, cura, libertação, salvação, tudo isso obviamente é uma herança em Cristo, na pessoa de Jesus. Se eu estou inserido em Jesus, eu faço parte, eu sou co-herdeiro com Cristo. Então, se eu não estou em Jesus, se eu não estou em Cristo, eu não tenho esse direito. Se eu não tenho esse direito, eu não tenho o direito de reclamar no sentido de reclamar, de pedir, entende? De solicitar. Eu não tenho esse direito. Por quê? Porque eu não faço parte daquela herança. Como que eu faço parte da herança? Se eu estou inserido em Cristo. A nova vida é uma herança, é um direito que ele conquistou. Tudo já está conquistado. Já está conquistado. Entendeu? Agora, nós estamos no tempo de pegar aquilo que é a nossa herança e de entrar na herança. Ou seja, se apropriar de fato daquilo que é meu por direito. Por direito. Entendeu? Então eu falei coisas aqui, isso é a minha opinião, a maior herança que um cristão pode receber. Qual é a maior herança que um cristão pode receber? De todas as heranças, de tudo aquilo que Jesus pagou o preço para que a gente recebesse. Qual que é, a cereja do bolo, que é o que faz com que todas as outras aconteçam, inclusive a vida eterna?
Inclusive é o que nos faz ser filho de Deus. Não é que é uma coisa, é que essa coisa, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior herança que nós podemos receber em Jesus. Por quê? Porque, na verdade, é o Espírito Santo quem começa o trabalho, é o Espírito Santo quem nos faz, que nos convence, é o Espírito Santo que nos leva a crer, é o Espírito Santo que nos leva a nos arrepender, é pelo Espírito que eu sou curado. Porque, beleza, eu posso ter o direito de ser curado, mas o que me faz ser curado? O poder de Deus. O Espírito Santo é a pessoa do poder de Deus. O Espírito Santo é Pentecostes. Pentecostes, eles receberam aquilo que lhes foi prometido. Tanto é que sem o Espírito Santo não existe nem salvação, porque a Bíblia fala que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção. O que é que vai fazer com que uma pessoa seja declarada salva? Ah, porque ela foi na igreja? Não. É se o Espírito Santo vive dentro dela. Por quê? Porque a condição para que o Espírito Santo habite dentro de uma pessoa é se ela creu em Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que o Espírito é dado mediante a fé. Então, beleza, eu criei em Jesus. Qual é a herança, a primeira herança que eu recebo de imediato? O Espírito Santo. E a partir dele, que através dele, eu recebo todas as outras. Os dons são herança. Os dons são herança espiritual. Os seus dons espirituais fazem parte da tua herança. O teu chamado faz parte da tua herança. O teu ministério faz parte da tua herança. Entendeu? A sua missão faz parte da sua herança. Então você vê que tudo aquilo que você recebeu de Jesus é herança. Agora, qual é a maior de todas as heranças? O Espírito Santo. Porque é Ele dentro de nós que nos faz viver todas as demais coisas que Jesus conquistou para nós. É Ele, não tem outra coisa. O que pode falar? Tem 2 versículos que falam isso. No Ezequiel, é aquele que remete lá. Qual que é? Aquilo que remete, que fala que ele é a nossa herança. Então, hoje, por intermédio, aqui é no Velho Testamento. Mas que ele remete isso, porque lá ele falou para isso, lá em Êxodo. Do que você fala? Agora eu vou pegar o versículo. Mas qual que é o texto exatamente? Ó, Ezequiel 28, ó. Ezequiel 28. Eu acho que é Ezequiel 36. Se for o que eu estou pensando. Que ele é a nossa herança, ele é a nossa propriedade. Lembra? Vocês não terão propriedade. É Números 18. É Números 18. Sabe? É isso que ele Números fala. 18 ele fala dos levitas. É a mesma coisa, só que Ezequiel repete ali. Números 18. Agora eu não lembro do versículo. Tá no 16 ainda, não tá no 18 não. Ah não, tá sim, perdão. Ah, cadê o 18? Aqui, ó. Ah, tá. Deuteronômio 18. Deuteronômio. Eu achei isso porque a gente tem falado sobre isso de sacerdócio. Lembra que você Aham. falou É, lá? sim. E ele tá falando para os sacerdotes. É número 18. Na página de trás. A página de trás. Aqui. Aqui, ó. Aqui. É por aqui, ó. Esse pedaço aqui. Vocês não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança conforme ele prometeu. Então você vê, o Senhor é a sua herança. Você estava falando do Espírito Santo. Sim, por quê? Porque o Senhor é o próprio Deus, é a pessoa de Deus. A pessoa de Deus é a nossa herança. A presença de Deus é a nossa herança. Só que quem é a presença de Deus? O Espírito Santo. E é nele que todas as demais coisas estão contidas. Você quer ver um erro que muita gente ensina? Eu já vi muita gente ensinar isso e é um erro bíblico. Não existe isso na Bíblia. De que a pessoa nasce com os dons.
Isso não existe. Ninguém nasce com os dons. A gente só se apropria. Você só recebe os dons quando o Espírito Santo passa a viver dentro de você. Eu já vi muita gente falando, que os caras que são médiums. Os dons. Por isso que a gente já... Fala, os dons do Espírito. A Bíblia fala isso. Os dons espirituais são dados pelo Espírito. Não tem como ter dons sem o Espírito, porque é o Espírito que dá os dons. Por isso que a gente não nasce e já fala em línguas. Exatamente. Agora, mas eu já ouvi cada bobeira. Eu já ouvi um pastor falando, pra você ter noção disso, que o que você acha que é quando o bebê tá falando lá, ele tá falando em línguas. Tô te falando sério, eu já vi um pastor falando isso na igreja. Eu já vi um pastor pregando, falando isso, porque ele pregava que a pessoa nasce com dons. Que os médiums, por exemplo, necromantes, por que eles... o que é aquilo lá? É porque são os dons espirituais que o diabo está operando através deles. Negativo, não existe isso. E muita gente acredita isso, que a pessoa nasce com o dom, mas está usando pelo lado das trevas. Não existe isso. A Bíblia deixa bem clara, os dons são dados pelo Espírito. Você acha que o Espírito Santo está ali dando aquele dom? Não. Quem vai dar o dom? Satanás? Satanás não dá dom. Um talento, né? Aí é diferente para algo, né? Entendeu? Não é dom. Exatamente. Então tudo aquilo que está contido na presença, na pessoa do Espírito Santo, é a minha herança, é o que eu tenho de herança. Então todo poder, toda cura, toda libertação, a salvação, a vida eterna, o direito de ser filhos de Deus, que a Bíblia fala que o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, poder, autoridade, entendeu? Uma vida sobrenatural, santidade, tudo isso são heranças que eu recebo simplesmente pelo fato de que o Espírito habita em mim. Pegar isso, a luz aí na rua. Isso, fica assim. Não, tá bom. Então, tudo isso são heranças que nós temos. Agora, eu falei sobre heranças no sentido geral. Todas essas heranças que eu falei até agora são heranças para todo cristão. Todo cristão, certo? Só que a questão da herança em si, ela é só isso? Não. Como que eu sei disso? Se você vai, por exemplo, para Josué, deixa eu pegar aqui. Você vê que em Josué tem muito disso. Deuteronômio também tem, mas... Ela é um meio para fim de algo voltando para ele, entendendo por ele para ele, todas as coisas. Sim, porque a herança vai glorificar. Tá comendo mato. Josué. Nossa, parece até que tá numa fazenda essa Você vê que tem muito... Eu caio, ó. Ai, a minha perna vai te segurar. ai, Bruna. Um apoio um pro outro. Quando você vê em Josué, é onde tem a divisão. Eles entraram já, né? Foi quando eles entraram na Terra Prometida, eles entraram na herança. Só que, agora para vocês pensar, o fato de haver a terra toda, que era imensa, prometida como herança, toda a terra era para todos? Não. Porque Deus decidiu que não. Mas foi por desobediência. Não, eu não estou falando do povo do deserto, estou falando dos que entraram na terra. Toda a terra era de todos eles? Não, porque aí eu queria aí não porque desobedeceu. Não, você não está entendendo. Eu não estou falando do povo que morreu no deserto. Eu estou falando da geração de Josué que entrou na terra. Aquela geração que entrou. Aquela geração que entrou. Sim, Que ali separaram a expansão da terra era imensa, era muito grande. Todo o território era de todas as tribos? Era de todo o povo? Porque o Senhor falou que tal
Exatamente. Cada um ficou em um canto, é isso que você É, Caleb, tanto que Caleb, ele pediu a dele, né? Ah, é faz esse o ponto. sentido. Tipo, o fulaninho não é tudo. É, Fulaninho tipo assim, esse clã, essa tribo, a terra deles são essa. Tá dentro da herança, mas é essa. Existe um limite de operação e de atuação do território deles naquela herança. Isso é o corpo de Cristo, porque aí cada um é um membro de um corpo. É a mesma coisa que era em terra, só que agora é num corpo. Tudo se liga. A perna dele atrás. É, exatamente. Deixa eu ver. Adorei essa foto. Tá levantada. Salve, Nossa, mas mano. ficou muito boa. E aí você vê que, por exemplo, se você for pegar na Bíblia, quando eles entraram na Terra Prometida, que era a terra que Deus havia entregado, é como se fosse um coisinho para passar o ponto, tipo que estão fazendo um ronda no parque, para provar que ele está andando pelo parque, entendeu? Você vê que na Bíblia eles dividiam toda a terra, todo o território era dividido, cada tribo, cada clã tinha específico o seu território. Então você vê a partir de Josué 13, ó, divisão das terras a leste do Jordão. Ó, a tribo Barará, de Gad, Manassés, aí fala todas as cidades que eles tinham, as regiões. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território, aí fala todo o território que era de Ruben, todo o território que era da tribo de Gad, todo o território que era da tribo de Manassés, todo o território que era da tribo de Judá. Tem tudo aqui. Cada uma das tribos recebeu uma porção específica. E aí que está o segredo que a gente precisa entender. Cada uma das tribos... Opa, bloqueei sem querer aqui. Cada uma das tribos recebeu uma porção específica dentro da herança. Ixi, já chegou na economia, né? Hã? A economia de Baturê. Ah. Entendeu? E aí é onde entra a questão mais pontual. Existe um território para cada tribo, para cada clã. E se eu não sei qual é o território como herança que Deus deu para mim, eu vou querer o território que é do outro. E quando você vê na Bíblia, quando isso acontecia, tinha guerra entre as tribos. Entre as tribos havia guerra. Entendeu? Por quê? Porque um queria se apropriar do território do outro. Você tá querendo tapar o plano. Entendeu? Então, existe um território específico, uma porção específica de toda aquela terra, mas havia uma porção distinta que era daquela tribo. E é a mesma coisa para nós. Você acha que tudo do reino de Deus você herdou? Você acha que tudo? Existe uma porção específica. Porque ele é um Deus de organização. Ele é um Deus de ordem. Você vê que a própria organização das tribos é essa. Cada tribo tem uma característica. Em número, é mais assim no Pentateuco no geral, né? De Gênesis a Deuteronômio, mas em números fala bastante. É uma porção específica, limitada, que tem fronteiras. O que são fronteiras? Os limites de operação. Por exemplo, o estado de São Paulo. Imagina nisso, a divisão do território. O estado de São Paulo, eu não posso querer, o governador do estado de São Paulo não pode querer dar pitaco na cidade da fronteira com Minas. Porque não tem mais jurisdição e autoridade dele. Não é porque ele está no território brasileiro que ele pode mandar em todo o território brasileiro. A ele foi confiada aquela jurisdição, aquele limite, aquelas fronteiras. Ele tem autoridade para operar ali. A partir do momento em que ele quer operar fora daqueles limites que foi demarcado para ele, ele não tem autoridade. Ele não pode. Por quê? Porque ele não tem mais autoridade. Ele não tem direito, ele não tem autoridade, ele não tem poder, ele não tem nada. Não existe retaliação. A retaliação acontece quando? Quando eu quero operar fora dos limites que Deus me delegou. Por quê? Porque aí eu fico sem respaldo, sem autoridade, sem poder, sem proteção, sem direito nenhum. Fora das minhas fronteiras,
Satanás pode me retalhar. Porque juridicamente, né? Porque a jurisdição que eu tenho dada por Deus é esse perímetro. Fora disso já não cabe a mim. Se eu quero dar um de bonzão, achar que eu posso ir lá dar a cara a tapa, pode ir, beleza. Entendeu? Você vê que o pecado, ele é sempre isso. É te oferecer algo que está fora da jurisdição. Fora dos limites que Deus estabeleceu. Agora, da mesma forma, vamos falar agora sobre questão, né, profética. Tipo assim, vamos supor. Igual a situação da Eva lá. Ele falou, né? Deus Colocou estabeleceu um limite. Passou do limite, vem pecado. Por isso que em Provérbios também agora faz mais sentido, que fala não remova os limites que seus antepassados colocaram. Faz sentido. Não remova os marcos. Por quê? Porque os marcos, eles delimitam o quê? Aquele perímetro, aquela jurisdição. Se você passar dali, você já entra em perigo, né? Exatamente. Igual o mar, né? É igual ao mar, exatamente. É exatamente isso. Então, por exemplo, em nome de Jesus. Então, por exemplo, se eu não sei, se eu não entendi, se eu não discerni, não reconheci qual é a minha herança, por quê? Porque apesar de eu estar no corpo de Cristo, a tribo de Judá também fazia parte de todo Israel. Porém, a tribo de Judá tinha o território que era concernente à tribo de Judá. A tribo de Judá não poderia querer dar pitaco e querer tomar posse do território que era de Issacar. Quando isso começava a acontecer, era onde tinham as guerras. Então, se eu, como cristão hoje, nos dias de hoje, se eu não tenho clareza sobre qual é o território que Deus me concedeu, me confiou, e me concedeu para que eu fosse estabelecido, eu vou ter problema. Vou ter problema. Por quê? Primeiro porque eu não vou saber o que é meu por herança. Se eu não sei, não tenho ciência daquilo, eu não desfruto. Eu não opero naquilo. Por exemplo, e perde tempo. E perde tempo. E mais, você provavelmente vai querer ficar... você vai querer aquilo que é herança de outra pessoa. Você nunca vai ter. Você vai perder o seu tempo querendo aquilo que é do outro. Não vai dar certo. Você vai ver dando certo para o outro e não dá certo para você. E fazendo isso... obrigatoriamente, naturalmente, você... Nossa, acho que o mosquito entrou ali. Automaticamente... Nossa, tem água aí, né? Presta um pouquinho. Oh, obrigado. Automaticamente você, buscando o campo de herança do outro, você negligencia o seu. E aí entra um problema muito grande. Porque você, quando busca o território do outro, pode ser até de forma inconsciente, mas você está virando as costas para o território que Deus te deu. Aí você fica me perguntando. Então, é uma coisa para tomar cuidado. Então, cada grupo tinha sua herança. E nós somos um grupo. Nós, tanto de forma pessoal, mas vamos colocar assim, nosso ministério. Nós somos um grupo. Nós somos um ministério, um conjunto, uma tribo, que tem a sua herança específica no território do reino de Deus. Tanto é um negócio que eu falei da herança, que não é todo mundo que tem tudo, que você vê Efésios 4. A uns, Deus chamou para apóstolos. A outros, Deus chamou para profetas. A outros, evangelistas, pastores, mestres. A uns têm o dom de curar, outros têm o dom de fé. Você vê que Paulo fala muito disso, de cada um ter a sua função. Cada um tem o seu campo de operação. Isso é herança.
Se eu sou profeta, não adianta eu querer a herança de um evangelista. Eu vou gastar a minha vida correndo atrás do território que é de direito de um evangelista e não vou receber. E com o tempo que eu perco correndo atrás do território de um evangelista, eu não vivo o meu território como profeta. E se nós estamos no tempo em que eles entraram, pelo menos era o que Deus tinha colocado na agenda de Deus, o plano de Deus era que eles entrassem na terra que Deus havia prometido, que tomassem posse dela. Então, em nome de Jesus, eu já quero declarar sobre nós aqui, nós não somos dos que retrocedem, como fala em Hebreus, nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam, que atravessam, que avançam, que conquistam, que se apropriam e possuem a promessa, a terra ali do campo de herança da promessa, e que misturam a promessa com fé. Em nome de Jesus, nós somos esses. Os que misturam a promessa com fé. Porque você vê em Hebreus falando muito sobre isso. Parates. A unção parates. Parates é uma palavra hebraica que significa romper. É como um vulcão explodindo. É parates. E se nós somos dos que atravessam, se nós somos daqueles que chegam e entram na promessa, se nós somos daqueles que possuem a promessa, a herança, se eu não tiver clareza de qual é a promessa, de qual que é o meu território, como que eu vou me apropriar e como que eu vou me apossar? Como que eu vou entrar? Como que eu vou operar naquilo? Então eu preciso ter clareza de qual é a delimitação da minha herança. Para que, tendo essa clareza, eu saiba onde eu posso operar. E o que eu tenho direito, que está me esperando como direito para que eu conquiste. Para que eu tome posse, que já foi conquistado. Então a pergunta é essa: qual é a nossa herança? Qual é a porção, a medida que Deus nos concedeu como ministério de jovens da Igreja na Essência? Agora, uma chave que pode ajudar, porque às vezes pensando nisso, nossa herança, tá? Como que eu vou saber o que Deus me deu como herança? Beleza, Jesus conquistou para mim, tá? Mas como que eu vou saber que isso, especificamente essa porção que foi conquistada, é para mim? Porque Jesus conquistou o ministério apostólico. Eu não tenho ministério apostólico. Eu posso tomar o ministério apostólico como herança? Não. Então, como que eu vou saber discernir qual é o território que me compete, que me diz respeito? Como? Como que eu vou descobrir qual é as demarcações das fronteiras, dos limites de operação que eu posso atuar? Será que quando o Espírito Santo? Sim, mas como que eu posso descobrir? Porque aquele que tem o Espírito Santo também está no outro que é apóstolo, mas não é profeta. Mas é o mesmo Espírito que está em mim, que sou profeta, mas não sou apóstolo. É tipo, Como que eu vou discernir? será que assim quando for buscar, dizer que se. Qual que é a palavra que pega, que aceita, que se apropria? Testifica? Não, que Se bota um aceite nas heranças e aí vem a resposta. se eu qual é a- concordo? Como assim? Tem algo a dizer com os talentos também? Eu dizer, eu recebo. Sim, porque isso entra na herança pessoal, aquilo que Deus colocou em você que é seu. E isso ajuda a descobrir, Sim, mas te direciona. te direciona, mas existe uma forma que é chave, que não tem erro. Não que você vai descobrir tudo de uma vez, até porque a Bíblia fala que Deus dava territórios e ao longo do tempo eles iam conquistando novos territórios. A Bíblia fala isso, é possível você alargar as suas fronteiras. É possível você alargar as suas fronteiras e aumentar a terra de herança que você tem. Onde sabe por quê? Um não fez, Deus pode. Exatamente. E você vê que em Isaías 54 ele fala: aumente as suas estacas.
As estacas de provérbio, ele fala, aumente as suas estacas, ou seja, o teu território vai expandir. Alarga o espaço da tua habitação. O quê? O quê? Tá jogando? Alarga o território da sua tenda. Por quê? Porque ele está falando de expansão de território. É aumentar o meu campo, aumentar o meu terreno. Quê? Porque vai pra cima deles. Entendeu? Então, como que eu, uma forma bem precisa e objetiva de saber, descobrir qual que é a minha porção, a minha herança, aquilo que me compete, que Deus me entregou. Sim, mas como? Aquilo que Deus disse. Vou mostrar para vocês isso na Bíblia. Tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que Deus proclama, tudo aquilo que Deus anuncia, tudo aquilo que Deus fala, se torna herança. Então, uma forma clara para você saber o que eu tenho direito como herança. Tudo aquilo que Deus falou para você. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Sim, Posso me apropriar essas são as promessas gerais. Eu estou falando das específicas. Que é para você. Por exemplo, o que Deus falou para você. Sim, as palavras que Deus liberou para você. Aquilo que Deus anunciou para você, sobre você. Uma experiência que você teve com ele. Não uma experiência, mas tudo que Deus falou com você. Por exemplo, vou mostrar na Bíblia. Êxodo 32. Pode falar, Ângela. Êxodo 32, 13. Igual, um exemplo. Aquele dia que a Ana estava com a gente, que ela tocou em nossos pés. Aí eu sei que para cada um ela falou algo. Aquilo ali pode se dizer algo. A partir do momento em que Jesus estava já... a partir do momento em que Deus entregou uma palavra dizendo isso específico para nós, aquilo está dentro do território que eu tenho como herança. E quando vem junto com o versículo bíblico também? Melhor ainda, porque confirmou. É A gente tem que se apropriar daquilo. daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus falou, o que Ele tem falado e vai falar. Toda palavra direcionada, específica, é herança. Por quê? Lê aí que depois eu quero ler uma palavra que Deus está falando comigo e falou ontem. Vamos com calma aqui, ó, pra gente... Nossa, tá muito forte, Ó, vocês não estão entendendo. Êxodo 32, 13. Ó. O 13. Lembra, ó, tem outra Bíblia aí, outra versão é melhor. Tá. Você tem outra versão? Eu tenho a NVI. Não, você tem outra versão? É porque a minha é NVI. Procura aí nos aplicativos, na letra B, tem Bíblia. Achei. Aí Aguarde 5 segundos. tem propaganda. Você vai ver que lá em cima vai ter a opção de você escolher a linguagem que você quer. Ler Bíblia? Tá. No Bíblia lá em cima. E lá onde procura os versículos tem como escolher a versão. Até a última vez tem limite. A gente vê a base assim, reto, né? Tudo tem limite. Nossa. Deus é tanto tudo que quando Deus se manifestou no Monte Sinai, em Êxodo 19, ele disse: delimita e marca o monte e que ninguém ultrapasse. Se ultrapassar, vai morrer. Então você vê que passar dos limites que Deus estabeleceu me deixa vulnerável à morte. Então você vê, ó, vou ler aqui nessa versão.
Êxodo 32, 13. Ó. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste. O que Moisés está citando? Algo que Deus disse. O que Deus disse? Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu e lhes darei toda esta terra de que tenho falado e eles a possuirão por herança para sempre. O que o texto está dizendo? Que a terra que Deus falou era o que eles iam possuir por herança. Então, como que eu sei aquilo que eu posso e devo possuir por herança? Tudo aquilo que Deus falou. O que Deus falou, proclamou e anunciou é aquilo que eu tenho direito como herança. O que me dá clareza para entender qual é a minha herança é saber o que Deus disse. Então, tudo que Deus falou a teu respeito é o que você tem como herança. Tudo que Deus proclamou para você e sobre você é um direito, uma herança. Agora, qual que é a questão mais chave disso tudo? É que quando a Bíblia fala daquilo que Deus anunciou, daquilo que Ele falou, o original é exatamente prometeu. Como que você sabe, e quais são as promessas de Deus para mim? Tudo aquilo que Deus falou com você é uma promessa. Por exemplo, quando Jesus vira para Pedro, ele está pregando para a multidão, não está? A palavra é geral. A herança que ele está liberando, a palavra que ele está liberando, que é uma herança, é para todos. Só que ele vira para Pedro e fala, vamos aonde as águas são mais profundas e lança a rede ao mar. O que Pedro fala? Senhor, pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra. Agora, essa palavra, o que é no grego? Vou mostrar para vocês. O que significa no grego? Quando Pedro fala sobre a tua palavra, ou seja, debaixo daquilo que o Senhor disse, debaixo daquilo que o Senhor disse, específico para mim, eu vou me mover. Ó. Tomara que minha bateria não acabe. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Palavra. O que é palavra? Do grego original? Aquilo que é ou foi proferido por viva voz, algo falado, palavra. Qualquer som produzido pela voz que tem sentido definido. Fala, discurso, o que alguém falou. Uma série de palavras reunidas em uma sentença, uma declaração da mente de alguém feita em palavras. Mas olha no Forma de mensagem, mas olha o comecinho, qual é a palavra grega? Rema. Quando Pedro falou sobre a tua palavra, eu lançarei as redes, Pedro está dizendo, debaixo da palavra rema que o Senhor me deu, eu vou lançar as redes. Só que o que significa rema? Rema não é logos. É essa diferença do logos e rema. Para a multidão, aquela palavra geral era logos. A palavra específica é rema. Por quê? A palavra rema não é só anunciar. É anunciar com garantia. É anunciar com convicção. É prometer. Rema é promessa. Então ele te falou, ele sela aquilo como um rei, né? Toda palavra específica que Deus te dá, ou seja, em outras palavras, toda palavra rema que Deus te dá é uma promessa. E toda promessa é uma herança. Então, como saber qual é a minha promessa, qual é a minha herança? Eu preciso discernir quais são as palavras específicas,
objetivas que o Senhor liberou para mim. Essa palavra é uma promessa. A gente tem essa mania, nossa, quais são as promessas? Ah, Deus tem promessa na sua vida. E a gente fica vagando, tá? Que promessa? O que é isso? Que promessa? Tá, mas a gente nem sabe quais são. Ah, Deus tem promessa na sua vida. Tá, o que é essas promessas? É tudo aquilo que Deus falou e liberou de forma específica e individual para mim. Toda a palavra que Deus deu, tanto para mim, quanto sobre mim, é uma promessa. Porque essas palavras específicas, objetivas e individuais, segundo a Bíblia, são o quê? Palavra rema. E toda palavra rema é uma promessa. E toda promessa é uma herança. Por quê? Porque o texto diz: farei que os seus descendentes sejam numerosos, blá, 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 e lhes darei toda a terra que lhes prometi, que será a sua herança. Tudo aquilo que Deus prometeu para mim é a minha herança. Nossa, minha mãe falou isso sábado pra mim. Lá na igreja, eu brincando lá disso. Aí ela falou, a promessa já foi liberada. Você vê, Essa questão da herança dos territórios. Ela falou, você só precisa tomar posse daquilo que já é seu. a revelação é uma promessa. Quando Deus te revela, te mostra, te fala algo, é uma herança, é uma promessa, é uma palavra rema. Você tem direito naquilo. A partir do momento que a palavra de Deus foi liberada para você ou sobre qualquer coisa, pode ser sobre um ministério, sobre uma cidade, sobre uma nação, mas que é específica, ela tem endereço, é para aquela pessoa, é para aquele ministério, é para aquela nação, é para aquela igreja, é uma palavra rema. Porque cada um é único, né? E se torna uma promessa. E se torna uma promessa, é inquebrável. Se torna uma promessa, é garantido. É garantido. Se aquilo se torna uma promessa, se torna um direito de receber. Um direito que Deus me deu como direito. E se aquilo é um direito, em outras palavras, aquilo se torna o quê? Herança. E nós estamos no tempo em que Deus decidiu, na agenda de Deus, de que nós vamos possuir, nos apropriar de cada promessa, de cada herança. Em outras palavras, é o tempo de entrar em todo o território que Deus já proclamou e declarou sobre nós. Pode ser cada um, né, gradualmente nas suas medidas, mas é tempo de entrar. É tempo de tomar posse do que Deus já declarou. Pode. Deus tem falado muito comigo no livro de Timóteo. E ontem eu vi algo também, a mesma coisa, e eu até coloquei aqui, ó. Tem 1 Timóteo 5, 1 Timóteo, capítulo 1, 18 e 19, fala assim, ó, na versão da tradução da Paixão. Portanto, Timóteo, meu filho, estou confiando a você esta responsabilidade. Que Paulo fala para ele é ativar o dom que há nele, que já tinha sido feito com imposição de mãos. Que era uma herança enterrada. Exato. Aí ele colocou aqui, ó, confiando a você, olha só, Deus confiou a nós, de acordo com as primeiras profecias que foram proferidas sobre a sua vida e agora estão em processo de cumprimento nesta grande obra de ministério, de acordo com as profecias proferidas sobre você. Aí olha o que ele fala, é o que o Pedro está fazendo com a gente aqui, ó, um encorajamento. Ó, ele fala, ó, com esse encorajamento, use suas profecias como armas ao travar uma guerra espiritual pela fé e com a consciência limpa, pois há muitos que rejeitam essas virtudes e agora são destituídos da verdadeira fé. Olha só o que ele está falando. Gente, isso aqui nessa versão... O que ele está dizendo? Se apegue no quê? Nas profecias. Isso ia reativar, isso ia ativar e avivar o dom. Só que o que são as profecias? As palavras que Deus havia liberado. E eu tomo posse disso. É meu, é pra mim, pra minha vida. As palavras que Deus liberou, Paulo está falando para Timóteo, usa essas palavras para ativar aquilo que é teu como herança. E o que ele fala? Porque aqueles que desprezaram essas coisas, que são o quê? As palavras que Deus liberou, foram destituídos, como é que é? Destituídos da verdadeira fé. Quando eu não me aproprio, quando eu não aceito as palavras que Deus está liberando para mim, quando eu rejeito essas palavras, porque eu quero outras palavras, eu sou destituído
daquela herança. Por quê? Porque se eu não pego a palavra que Deus me deu, eu não pego a herança. Que é o que os 10 lá fizeram, né? Os 10 fizeram. Deus havia dado uma promessa com uma herança. O que eles fizeram? Não dá. Por isso que fala que o mês de Acre envolve a tomar cuidado com a incredulidade. Lembra que eu falei no mês passado, falei o próximo mês, uma das maiores guerras vai ser contra a incredulidade? Que foi nesse tempo em que eles, mesmo com uma palavra declarada, não creram. A incredulidade é não confiar no caráter de Deus. De que ele não é competente ou confiável para cumprir o que ele disse. Não é? Gente, isso é ridículo. Porque Isso é, tá falando isso é com o ser humano. pesado. É pesado. Porque a gente tá falando com Deus, né? Ser humano que pode errar. Ele pode. Na gente, E uma coisa que eu escrevi aqui que eu achei muito interessante, ó. E por menor, entre aspas, né, por menor e mais simples que seja a nossa medida de herança, claro, essa medida vai aumentando, se expandindo gradualmente, nós devemos receber com alegria e fé. Por quê? Porque é uma porção que Deus está nos entregando. Não vem dos homens, vem de Deus. E por isso precisamos tratá-la com o devido zelo e a devida honra. Porque Deus não desperdiça e nem dá pérolas aos porcos. Se Deus nos deu, é porque aquela medida é a medida exata que precisamos para aquele momento. Nesta fase, nesse tempo, a medida é essa, o território é esse. E por menor que seja o que possa parecer, precisamos guerrear com violência, com força, com fé e com zelo por aquela herança. Usar como arma. E aí eu coloquei... outra pode se expandir depois. Não, né? pode não, ela vai se expandir. Ela vai expandir. Seja fiel, é por isso que entra, seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Aqui. Que sobre o muito te colocarei. Se você é fiel na herança pequena, Deus vai expandindo e fazendo você crescer na herança. Entendeu? É isso. E aí... Oi? Eu acho que sim. Mas daqui a pouco a gente sai, já tô quase acabando também. Agora, você quer ver um ponto interessante que a... Ai, também quero dar um feio. Você quer ver um ponto interessante que a Bíblia fala? Que a Bíblia fala sobre essa questão de herança? Tem um cara na Bíblia que chama Samá. Samá era um dos melhores guerreiros de Davi, que inclusive a Bíblia faz menção dele como sendo um dos melhores guerreiros, que ele defende um campo de lentilhas quando os filisteus invadiram Israel para atacar e destruir. Todo o exército fugiu, Samá ficou guerreando por um mísero terreno de um campo de lentilhas. E por ter sido fiel em guerrear pela herança que era dele, a Bíblia diz que Deus deu vitória para ele. E um homem venceu aquela guerra porque decidiu que ia guerrear e não ia abrir mão daquele campo, daquele território que era uma herança que Deus havia dado, custasse o que for. E ele permaneceu. E de forma sobrenatural Deus deu vitória. Por quê? Porque um homem guerreando contra um exército, Esther, era parte da herança de Esther estar ali na posição de rainha. Jacó não podia ir sem conquistar a terra primeiro. Lembra? Antes dele ir lá para casa do tio, ele teve que primeiro... Antes dele voltar, ele foi marcado. Antes dele retornar, antes dele tomar posse. Ele precisava guerrear. Ela também precisava se levantar e guerrear. O que você falou? José também precisava guerrear. Você vê que passou aquele período ali. Ele precisou ir na frente para tomar o território do Egito, para estar debaixo da autoridade dele, para que então, você vê o nível de autoridade aumentando. Ele, de um cara da família, aumentou depois para governador. De governador, depois ele foi para o 02 do Egito. 01 era o faraó, ele virou o 02. Olha como aumentou o território de Jacó, de José. Como aumentou automaticamente, conforme aumenta o território, aumenta a autoridade. Nossa. E quanto Por mais isso, é dado, mais é cobrado. por isso que a quem muito é dado, muito é cobrado.
Então, às vezes, a gente quer ficar usurpando a autoridade e o território do outro. Entendeu? E aí eu coloquei assim, ó. Assim foi com o campo de lentilhas. Aparentemente, dado um valor de lentilhas, alguém pode ter dito para Samar: Samar, para que ficar lutando por algo que não tem valor? Para que ficar correndo risco de vida por algo tão barato? Vamos embora. Poderiam ter ficado falando para Samar. Mas Samar não dava ouvidos para aquelas pessoas. Podia não ter valor para os outros, mas para ele tinha valor. Podia ser algo insignificante para todos, mas para ele tinha valor. Aquele campo era parte do território de Israel, que era uma porção que, por menor que fosse, estava inserida e fazia parte da promessa da herança que Deus havia dado. E por isso ele lutou até o fim. E por isso precisamos ter clareza e revelação de qual é a nossa porção, qual é a nossa herança. As palavras que Deus nos deu. Para que não usurpemos. O que é usurpar? É querer o que é do outro. E esquecer do que é meu. Para não usurpar aquilo que é do outro. Agora entra uma outra parada. Essa daqui é assim, ó, para arrebentar. Quem busca a qualquer custo se apropriar da herança do outro é Jezabel. Lembra da vinha de Nabote? Era uma vinha pequena, mas que era de herança de um cara. Ela foi atrás até matar o cara para possuir a herança dele. Então, quem é um dos maiores inimigos contra você possuir a sua herança? Jezabel. E quando uma pessoa ela está usurpando a herança do outro porque ela quer o que é do outro, quem é que está operando? Jezabel. Entra na cobiça, na inveja, mas especificamente sobre herança. O maior inimigo da herança, quem é? Jezabel. Jezabel vai querer atacar a herança de qualquer cristão. Entendeu? Nossa, eu não imaginava que você ia chegar aí. Cara, é muito profundo. A cena assim, ó. Entendeu? Então, Jezabel, ela rouba a herança. E como ela faz isso? Primeiro ela chega na maciota. Como que ela fez com Nabote? Se a gente for ver lá em 1 Reis 21, ela chegou pedindo: quero tua vinha. Ela quer a tua vinha. Não vou dar minha vinha, eu herdei dos meus pais. É herança. Não, mas eu quero tua vinha. Não, mas eu não tá vendo. Não, eu pago o preço que tiver. Ela primeiro chega como? Vou seduzir. Quando você é inseduzível, quando você não se submete a Jezabel, quando você não cede às manipulações, quando você não se permite ser corrompido pelas ofertas e a sedução de Jezabel, ela fala: você não me dá? Então eu te mato para pegar o que é teu. Foi quando ela mandou matar Nabote. Só para ter aquilo que era de herança dele. Então, se a gente não se posiciona firmes na guerra contra o espírito de Jezabel, ela pode conseguir roubar, usurpar a nossa herança e a gente às vezes nem percebe. E aí tem coisas que você tem como promessa na tua vida e como herança, mas você não está desfrutando, não porque não chegou o tempo. Pode ser, mas um dos motivos que a gente precisa sondar é: será que é porque não está no tempo? Ou será que é porque Jezabel roubou? Porque Jezabel vai querer roubar a herança. Aí vai fazer igual Elias, se esconder. Intimação. Intimidação. Entendeu? Então, para nós, cada um de nós, qual é a nossa herança? Quais são as palavras que Deus liberou para você? Qual é a tua identidade, a tua herança? Quem é você? O que Deus te deu? Quais são teus dons, teu chamado, teu ministério, tua unção? Qual é a missão que Deus deu para você? Qual é a sua esfera de ação? Qual é o seu limite de território? Até onde você tem autoridade para operar? Qual é o campo que Deus te deu? Aquilo que você tem que ser fiel no pouco, para que Ele te coloque sobre o muito. Tudo isso é o teu território, a tua herança. E nós estamos no tempo de Deus para entrar na herança.
Em nome de Jesus, já declarei, concordo aqui de novo, que nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que atravessam, dos que conquistam a promessa, dos que conquistam a terra ali como herança, que misturam as promessas com fé e entram na promessa. Agora, sabe o que a Bíblia fala sobre Caleb, que foi o que fez ele entrar na promessa? Tem uma coisa específica que a Bíblia fala sobre Caleb, que é especificamente a resposta do porquê ele conseguiu entrar na herança. Eu não lembro qual é o versículo, mas eu sei que fala sobre isso. Que Caleb, ele fez o que tinha que fazer e entrou na promessa porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Você sabe qual é? Não, mas abre lá em Romanos 5, vai falar sobre perseverança, gente. A perseverança produz fé, a fé produz esperança, a esperança... Não, é Romanos. Romanos 5, e aí fala a paciência, para lá, produz perseverança, a paciência produz... A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança, e que a esperança não nos decepciona, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu. Falei. Porque não, vai falando. Não, é esse texto que eu decorei. Mas tem outra parte também. A prova da nossa fé produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E porque a esperança não nos decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então você vê que o perseverar faz parte de conquistar a promessa, porque uma coisa é eu entrar na promessa, mas no que eu tô agora. Mas e toda a promessa, que não vai vir de uma vez, vai ser gradativa? Se eu não persevero em seguir ao Senhor, e o que é perseverar em seguir ao Senhor? Não é continuar sendo crente, é continuar persistindo e perseverando e indo atrás, para que a cada dia, a cada tempo, em cada estação, eu me aproprie e tome posse da promessa que Deus me deu. Que ao longo do tempo eu vou me apossando e me apropriando. O perseverar é não desistir do completo. É aquele que perseverar Até o fim será salvo. Se você vê em Juízes, você vê que quando ele fala das tribos, ela fala, e a tribo tal conquistou tal e tal território, mas não expulsou alguns aqui e ali. Eles entraram na promessa? Entraram, mas possuíram por completo? Não. Por quê? Porque não guerrearam por completo até ter a promessa tomada por completa. As flechas. Tem que pegar as flechas, tacar a flecha até. Cheiro de cachorro quente, isso sim. Lembra com Esaú, o rei? Sim, Eliseu, contra o rei da Síria, das flechas do rei da Síria. Você vê como que é muito mais profundo. Tá gravando ainda? Eu acho que a gente já vai ter que ir pra casa, viu? Porque eu preciso ir no banheiro. Eita, tá gravando. Depois eu corto aqui. Mas então, é essa a questão. Cada um de nós tem a nossa herança, tá? Mas agora, e quanto a nós, ministério de jovens da Igreja na Essência? Nós temos a herança do ministério. Enquanto, como sendo uma tribo, qual é a nossa herança? O que é que Deus tem proclamado a respeito do nosso ministério? O que é que Deus tem declarado sobre nós? Sobre qual é a nossa missão, quais os nossos dons, qual o nosso foco, qual o nosso propósito. Tudo isso é a nossa herança. E nós estamos no tempo de entrar e possuir a promessa. Não é só entrar, é conquistar por completo. Nós estamos nesse tempo. A provação da vossa fé produz a perseverança. A perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. É Tiago. Você vê como a perseverança, ela conduz ao quê? À plenitude. A você receber por completo. A perseverança é o que te faz se apropriar de tudo, sem faltar coisa alguma, estando supridos por completo. Então, qual é o segredo de
gradativamente, um dia após o outro, mês após o outro. Aí entra a questão dos mês proféticos. Você ter perseverança, mês após mês, em trabalhar aquelas coisas, focar aquilo. Por quê? Porque a perseverança, não desistir e continuar, por mais difícil que seja em alguns momentos, é o que faz com que eu seja completo. Que não falte nada. Agora Hum. tá mesmo. Ele fala, né? Se algum de vós peçam, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado e agitado pelo vento. Não pense em tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Né? Com a fé vacilante. Sim, que vacila, que oscila. Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Entendeu? É exatamente isso, gente. É exatamente isso. Então, agora, Achei que eu queria. Que aí que fala, ó, em Romanos 15, Romanos 15, no verso 4, ó, fala assim, ó, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. então você vê, a perseverança, ela tá ligada com o entrar na promessa e que não é conquistar, porque já foi conquistado, mas possuir, tomar posse, entrar, que é por completo. É aqui, ó. É o 13, é o Romanos 15, 13, ó. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem ou sejam ricos, né? Plenitude, ó, plenitude, transbordar, completo. De esperança, isso, plenitude completa de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Aqui, ó, que você falou que só podemos ter isso, né, pelo poder de Deus. Crer pelo poder de Deus. Ó, só podemos crer pelo poder de Deus. Então a gente precisa do dunamis, poder do dunamis. Que é uma herança. Nós temos direito do dunamis como herança. Pentecostes é uma herança, é um direito. É um direito. Então nós temos que orar para saber qual é a nossa herança. Limite, O que Deus tem para nós agora? Nosso território, nossa herança.